Como era a Terra há 10.000 anos atrás? O clima ainda era dominado pelo fim da Era do Gelo, mas será que o mundo era apenas frio e vazio? Onde exatamente essas pessoas viviam, se não havia cidade? E por que algumas ruínas parecem muito mais antigas do que os livros de história permitem? Se elas ainda não plantavam, de onde vieram os primeiros grãos encontrados em lugares improváveis? E os animais? Como o homem convivia com mamutes e tigres dente de sabre, sem armas modernas para se defender? No final, a pergunta não é apenas como eles viviam, mas o que sabemos sobre o início real da civilização e o que ainda está sendo escondido de nós. 3 homens cercam um javali de 200 quilos. Suas únicas armas? Pedras afiadas amarradas em gravetos. O animal tem presas de 15 centímetros e músculos capazes de partir osso. Um movimento errado e algum deles não volta para casa. Era assim a realidade há 6.000 anos. Cada refeição era uma aposta com a morte. Porque naquela época, você não ia ao supermercado. Você era o supermercado dos predadores. Os primeiros humanos enfrentavam leões que eram 30% maiores que os atuais, ursos das cavernas de 3 metros de altura, lobos gigantes que caçavam em matilhas de 40 animais, e eles, com suas mãos nuas e cérebros, ainda aprendendo a criar estratégias. A primeira grande descoberta foi perceber que os animais tinham medo do fogo. Mas conseguir fogo? Era quase impossível. Um raio atingia uma árvore. Eles corriam para pegar as brasas. Carregavam essas brasas por quilômetros, protegendo-as como se fossem tesouros. Porque eram tesouros. Uma tribo sem fogo morria em semanas. A caça exigia grupos de 8 a 15 pessoas. Eles seguiam os animais por dias, estudando seus hábitos, descobrindo onde bebiam água. Então, armavam ciladas brutais. Empurravam bisontes para ravinas, cercavam mamutes com tochas acesas. Mas a natureza não perdoava erros. Ossos encontrados por arqueólogos mostram fraturas horríveis, costelas perfuradas por chifre, crânios rachados por pisadas de animais em fuga. Um caçador ferido significava menos comida para toda a tribo. E menos comida significava que alguém ia morrer de fome. As mulheres não ficavam esperando em casa. Elas coletavam frutas, raízes e insetos. Conheciam centenas de plantas, quais curavam, quais matavam. Um erro de identificação e a família inteira morria envenenada. Elas criaram os primeiros manuais de sobrevivência da humanidade, transmitindo o conhecimento de mãe para filha através de gerações. Mas havia algo ainda mais perigoso que os animais selvagens: outros humanos. A barriga ronca há 3 dias. As crianças choram de fome e você acabou de encontrar uma árvore carregada de frutas vermelhas e apetitosa. Você come ou não come? Essa decisão podia matar toda a sua família. Há 6.000 anos, não existiam rótulos com ingrediente. Não havia pediatras para ligar em caso de envenenamento. Uma mordida na fruta errada causava convulsões, paralisia e morte em questão de horas. Os primeiros humanos desenvolveram um método brutal para testar novos alimentos: o sacrifício controlado. Um membro mais velho da tribo provava primeiro. Se morresse, o resto sabia que aquela comida era proibida. Se sobrevivesse, toda a família poderia comer. Imagina ser esse testador oficial da tribo? As estações ditavam quem viveria ou morreria. No inverno, frutas e vegetais desapareciam completamente. Restavam apenas raízes enterradas sob metros de neve, larvas congeladas e a carne de animais que eles conseguissem abater. Mas matar um animal grande no inverno criava outro problema: como conservar 300 quilos de carne sem geladeira? Eles descobriram que o sal preservava a carne. Caminhavam dezenas de quilômetros até depósitos naturais de sal, carregando cristais pesados nas costas. Enterravam a carne salgada na neve, criando os primeiros frigoríficos da história. Ainda assim, a maior parte da carne apodrecia. E carne podre era um banquete para vermes, moscas e bactérias mortais. As tribos desenvolveram rituais específicos para a comida. Não por superstição, mas por necessidade. Eles perceberam que certas práticas diminuíam as mortes por intoxicação. Cozinhar a carne até ficar bem passada,
não misturar determinados alimentos, descartar qualquer comida com cheiro estranho. Essas regras alimentares foram passadas de geração em geração. Algumas chegaram até nós através de textos antigos, como as leis dietéticas que encontramos no livro de Levítico. A água era outro desafio mortal. Rios limpos eram raros. A maioria estava contaminada com parasitas, bactérias e dejetos de animais. Beber água parada significava diarreia severa, desidratação e morte. Eles aprenderam a ferver a água em recipientes de barro. Descobriram que determinadas folhas, quando misturadas à água, matavam alguns parasitas. Criaram os primeiros filtros usando camadas de areia, carvão e tecidos. Mas quando a comida acabava de vez, restava apenas uma opção: pegar o território de outra tribo à força. Um homem de 30 anos observa uma menina de 13. Ela acabou de ter sua primeira menstruação. Para ele, isso significa uma coisa: ela agora pode gerar filhos. E numa tribo de apenas 40 pessoas, cada criança é questão de sobrevivência. Há 10 mil anos, não existiam leis sobre idade de consentimento. Não havia cartórios para registrar casamento. E definitivamente não havia divórcio. Os relacionamentos seguiam uma regra brutal: perpetuar a espécie a qualquer custo. As meninas se tornavam mulheres no momento da menarca. Imediatamente eram prometidas aos homens mais fortes da tribo. Não por crueldade, mas por matemática básica. Tribos com mais filhos tinham mais chances de sobreviver a guerras, doenças e fomes. Os homens competiam fisicamente pelas mulheres férteis. Lutas brutais com socos, pedradas e bastões. O perdedor ficava sem parceira. E sem parceira significava sem descendente, morte genética. Mas as mulheres também tinham seu próprio poder. Elas sabiam que carregar um filho de um homem fraco condenaria aquela criança à morte. Por isso, muitas desenvolveram métodos secretos para escolher realmente quem seria o pai dos seus filhos. Ervas que causavam infertilidade temporária. Rituais noturnos com os homens que elas realmente desejavam. A traição não era pecado, era estratégia de sobrevivência. Quando uma mulher engravidava, toda a tribo suspendia suas atividades. Ela era alimentada com as melhores partes da caça, protegida dos trabalhos pesados, porque perder uma gestante significava perder o futuro. Mas o parto era uma roleta russa biológica. Uma em cada 3 mulheres morria durante o parto. As que sobreviviam frequentemente ficavam com sequelas graves, sangramentos internos, infecções, problemas que as matariam lentamente nos meses seguintes. Os homens sabiam que precisavam de várias parceiras para garantir descendência. A poligamia não era luxo, era necessidade estatística. Um homem com 5 mulheres tinha chances reais de ver pelo menos um filho chegar à idade adulta. As crianças pertenciam à tribo inteira. Qualquer adulto podia disciplinar, alimentar ou proteger qualquer criança, porque órfãos eram comuns, muito comuns. Quando recursos ficavam escassos, decisões terríveis tinham que ser tomadas. Idosos eram abandonados para morrer. Bebês deficientes eram deixados à própria sorte, não por maldade, mas porque alimentar uma boca improdutiva podia matar toda a família. O amor, como conhecemos hoje, era um luxo que poucos podiam se dar. Mas havia algo ainda mais brutal que as regras de relacionamento. As doenças que chegavam sem aviso e dizimavam tribos inteiras em questão de dias. A criança acorda com febre. Em 12 horas está delirando. No 3º dia, já não consegue engolir água. No 5º dia, está morta. E você não tem a menor ideia do que acabou de matar seu filho. Há 10 mil anos, uma simples dor de dente podia ser uma sentença de morte. A infecção se espalhava pelo rosto, fechava a garganta e sufocava a pessoa em agonia. Não havia antibiótico, não havia cirurgiões. Havia apenas o desespero de assistir alguém que você ama morrer lentamente. As tribos viviam aterrorizadas por ferimentos que cortassem a pele. Qualquer corte podia infeccionar. A gangrena subia pelo braço como um incêndio verde e fedorento. Quando chegava ao torso, era tarde demais. A pessoa morria em convulsões horríveis. Fraturas ósseas eram praticamente sentenças de morte. Um caçador que quebrasse a perna virava peso morto para a tribo. Sem gesso,
Sem cirurgia, o osso soldava torto quando soldava. Na maioria das vezes, a infecção chegava primeiro. Mulheres grávidas enfrentavam terrores que nem conseguimos imaginar hoje. Hemorragias pós-parto sem possibilidade de transfusão. Bebês que nasciam atravessados, matando mãe e filho. Infecções uterinas que causavam sepse e morte em questão de horas. As parteiras usavam as próprias mãos sujas para ajudar nos partos. Sem saber, espalhavam bactérias mortais de uma mulher para outra. Epidemias de febre puerperal dizimavam todas as mulheres grávidas de uma região. Mas o pior eram as doenças misteriosas que chegavam como pragas. De repente, pessoas saudáveis começavam a tossir sangue. Outros desenvolviam feridas que nunca cicatrizavam. Alguns simplesmente desmaiavam e nunca mais acordavam. Eram vírus e bactérias que seus sistemas imunológicos nunca haviam enfrentado. Tuberculose, pneumonia, disenteria, palavras que eles nem sabiam que existiam, mas que matavam famílias inteiras. As tribos desenvolveram rituais desesperados para combater as doenças. Queimavam ervas fedorentas, acreditando que o cheiro afugentava os demônios da doença. Faziam sangrias com pedras afiadas, pensando que estavam liberando o mal do corpo. Algumas dessas práticas, por pura sorte, realmente funcionavam. Certas plantas tinham propriedades anti-inflamatórias. Algumas sangrias aliviavam pressão arterial. Mas, na maioria das vezes, os tratamentos matavam mais rápido que as próprias doenças. Quando uma epidemia atingia uma tribo, a resposta era brutal: abandono total. Eles fugiam, deixando os doentes para morrer sozinhos. Queimavam todas as posses dos infectados. Mudavam de território completamente. Não por falta de amor, mas porque ficar significava morte certa para todos. A expectativa de vida era de apenas 25 anos. A maioria morria antes dos 40. E aqueles poucos que chegavam aos 50 eram considerados anciões veneráveis. Repositórios de sabedoria sobre como sobreviver em um mundo que tentava matá-los a cada respiração. Mas mesmo com toda essa luta diária contra a morte, havia algo que os aterrorizava ainda mais: a guerra contra outras tribos desesperadas pelos mesmos recursos escassos. Duas tribos descobrem a mesma fonte de água doce. 40 pessoas de cada lado. Apenas uma nascente. Em 3 dias, apenas uma tribo vai sobrar. Há 10 mil anos, a guerra não era política. Era matemática pura. 2 grupos precisando dos mesmos recursos limitados. A solução? Eliminar a competição. Os primeiros conflitos humanos eram brutais e absolutos. Não havia prisioneiros de guerra. Não havia negociações diplomáticas. Homens adultos eram mortos na hora. Mulheres jovens eram capturadas para a reprodução. Crianças pequenas eram adotadas pela tribo vencedora. Idosos e feridos eram abandonados para morrer. As armas eram primitivas, mas devastadoramente eficazes. Machados de pedra que rachavam crânios com um golpe. Lanças com pontas de sílex que perfuravam órgãos vitais. Clavas de madeira que quebravam ossos como galhos secos. Mas a arma mais letal era a estratégia. Tribos desenvolveram táticas de guerra psicológica. Atacavam apenas à noite, usando gritos ensurdecedores para causar pânico. Envenenavam fontes de água com plantas tóxicas e carcaças em decomposição. Incendiavam acampamentos rivais enquanto todos dormiam. Os ataques surpresa eram a norma. Uma tribo podia estar coletando frutas tranquilamente pela manhã e estar completamente dizimada antes do pôr do sol. Famílias inteiras eram massacradas por recursos que hoje consideraríamos insignificantes. Um punhado de frutas secas, alguns litros de água limpa, uma caverna protegida do vento. As mulheres também participavam ativamente dos combates. Elas carregavam pedras e suprimentos para os guerreiros, cuidavam dos feridos durante as batalhas e, quando necessário, lutavam com unhas e dentes para proteger seus filhos. Crianças de 8 anos já eram treinadas para a guerra. Aprendiam a fazer armadilhas mortais, a rastrear inimigos, a se esconder por horas sem fazer ruído. Aos 12 anos, já participavam de ataques reais. Territórios eram marcados com métodos grotescos. Cabeças de inimigos mortos eram colocadas em estacas como aviso.
Ossos humanos eram espalhados nas fronteiras. O cheiro de decomposição servia como cerca invisível. Qualquer um que se aproximasse sabia que estava entrando em território hostil. As guerras também criaram as primeiras alianças entre tribos. Grupos menores se uniam temporariamente para enfrentar inimigos maiores. Mas essas alianças duravam apenas enquanto o perigo comum existia. Assim que a ameaça era eliminada, os aliados voltavam a ser rivais. Alguns antropólogos estimam que até 60% dos homens adultos desse período morriam em combate. Violência não era exceção, era a principal causa de morte entre pessoas saudáveis. E quando não eram outros humanos tentando matá-los, era a própria natureza que se voltava contra eles com uma fúria que fazia as guerras tribais parecerem brincadeira de criança. O céu fica escuro no meio do dia. O vento para completamente. Os animais fogem em pânico para direções opostas. E então, o tornado aparece no horizonte. Há 10 mil anos, fenômenos naturais que hoje prevemos com dias de antecedência chegavam como punhos divinos, esmagando tudo sem aviso. Tribos inteiras eram varridas do mapa em questão de minutos. Tempestades de granizo do tamanho de punhos destruíam acampamentos em segundos. Pessoas eram espancadas até a morte por pedras de gelo caindo dos céus. Animais que eles dependiam para sobreviver morriam com crânios rachados, deixando famílias inteiras à beira da fome. Enchentes repentinas eram assassinas silenciosas. Chuvas torrenciais nas montanhas criavam paredes de água que desciam pelos vales sem aviso. Pessoas dormiam tranquilamente perto de riachos calmos e acordavam se afogando em rios furiosos. Mas nada se comparava ao terror dos incêndios florestais. O fogo se espalhava mais rápido que qualquer humano conseguia correr. Tribos inteiras eram cercadas por paredes de chamas de 30 metros de altura. O ar ficava tão quente que queimava os pulmões. Pessoas morriam asfixiadas antes mesmo de serem tocadas pelo fogo. Os sobreviventes emergiam de cavernas dias depois, encontrando suas terras transformadas em desertos cinzentos, sem plantas, sem animais, sem água limpa. Tinham que migrar centenas de quilômetros ou morrer de fome. Secas prolongadas eram sentenças de morte em câmera lenta. Rios secavam, vegetação morria. Animais migravam para terras distantes. As tribos ficavam presas entre seguir os animais para territórios hostis ou permanecer e morrer de sede. Tempestades de areia criavam noites artificiais que duravam dias. O ar ficava tão carregado de poeira que respirar se tornava agonia. Pessoas morriam sufocadas, com pulmões cheios de areia. Outras perdiam a direção e caminhavam em círculos até colapsar de exaustão. Invernos extremos matavam mais que todas as guerras juntas. Quando temperaturas despencavam 40 graus abaixo de zero, tribos inteiras se reuniam em cavernas, queimando todo o combustível disponível. Quando a lenha acabava, queimavam roupas, couros, até objetos preciosos. Ainda assim, muitos amanheciam mortos, congelados durante o sono. Terremotos abriam fendas na terra que engoliam pessoas vivas. Avalanches enterravam acampamentos inteiros sob toneladas de neve e pedra. Erupções vulcânicas transformavam céus azuis em infernos vermelhos por meses seguidos. Mas talvez o mais aterrorizante fossem as pragas de insetos. Nuvens de gafanhotos que escureciam o sol e devoravam toda a vegetação em centenas de quilômetros quadrados. Enxames de mosquitos e mosca que transmitiam doenças mortais. Ataques de abelhas assassinas que matavam pessoas e animais com milhares de picadas venenosas. Esses primeiros humanos não tinham meteorologistas, sismógrafos ou sistemas de alerta. Dependiam apenas de sinais sutis na natureza, comportamento animal, mudanças no vento, formação de nuvens, para tentar prever o imprevisível. E foi exatamente essa luta brutal contra a natureza que os forçou a evoluir. Desenvolveram ferramentas mais eficientes, criaram abrigos mais resistentes, aprenderam a armazenar comida para emergência, estabeleceram sistemas de comunicação à distância, formaram grupos maiores e mais organizados. Cada desastre natural que não os matava os tornava mais fortes, mais espertos, mais adaptáveis. Hoje, quando você liga o ar-condicionado no calor,
ou liga o aquecedor no frio? Lembre-se, você descende de pessoas que sobreviveram aos piores pesadelos que a natureza podia oferecer. Pessoas que enfrentaram a morte todos os dias e ainda assim encontraram formas de rir, amar, sonhar e construir o futuro. Porque no fundo, há 10 mil anos ou hoje, o que nos mantém vivos não são as ferramentas ou a tecnologia, é a pura e obstinada recusa de desistir.